Olá, queridas centelhas, começando aqui uma live rapidinho para compartilhar com vocês aqui algumas coisas de última hora. Deixa eu ver um filtro aqui, que eu tô com a cara muito vermelha. Mas ó, o elemento fogo me queimou. Eu vou deixar assim mesmo, tô nem aí. Oi, gente, então, hoje eu fiz uma postagem no meu Instagram falando um pouco de não perder a essência, de ser você mesma, né? Que o Temporariamente Humana cresceu muito, né? A gente vai fazer 5 anos e quando a gente faz algumas vezes sem aquele prazer, sabe? A gente tá se perdendo um pouco. Então, eu sempre fico me policiando nisso, né? Entre fazer o meu trabalho nas redes sociais e ser eu mesma, sabe? Não perder a essência, né? Do porquê você começou. Mas é claro que a gente não tem como ser a mesma pessoa o tempo todo. A gente muda, né? O tempo muda, a gente muda de cabelo, muda de cidade, de país. E a gente vai amadurecendo. Então, essas mudanças vão, muitas vezes, trazendo novas experiências, novas formas de passar aquilo que a gente traz, né, para vocês aqui, né? Eu tenho mini equipe, a gente senta, a gente faz planejamento com a equipe, a gente trabalha com os nossos lançamentos dos cursos online, das novas turmas que vão começando. Então, no meio disso tudo, eu sempre tenho cuidado de não me perder, né? De não me perder, de não perder minha essência. Continuar passando o que eu me propus a passar, né? Porque quando a gente começou Temporariamente Humana, era só um diário de expansão de consciência e tudo mais, mas as coisas vão se ampliando, tá? Uma live que o Elcio tá aqui. Vem, amor, falar um oi. Oi. Então, gente, uma das coisas que eu mais amo falar com vocês é sobre as minhas experiências transcendentais. Algumas delas, a maioria, 99,9% das minhas experiências eu não compartilho. Agora, mas no início eu compartilhava muito no início do canal, né? Depois eu passei a não compartilhar tanto. Por quê? Porque quando a gente senta para gravar, quando eu digo a gente, o Elcio coloca, a gente tem nosso estúdio, tem luzes e tudo mais, até eu sair da experiência, ter o dia e a hora certa de gravar. Parece que aquilo passou, sabe? Então, eu compartilho muito nos stories do Instagram, porque é rápido. Porque é só eu pegar o celular igual eu tô fazendo agora e falar com vocês. E aí eu já falo na energia do evento que acabou de acontecer, da experiência que acabou de acontecer, né? E eu continuo falando dos livros que eu leio e tudo mais. E uma das coisas que eu percebo que deixa a minha equipe um pouco doida, principalmente as meninas que trabalham no atendimento ao público, é quando eu falo algumas experiências e aí vocês enchem o direct de um monte de perguntas, eu não dou conta de responder tudo, mas tá tudo bem, eu acho muito legal essa interação e as meninas também não tem como responder, né, porque aí algumas coisas tem que ser eu mesma, não tem jeito, então acaba que eu não quero confundir a mente de vocês e acabo não compartilhando tudo que eu vivencio. Mas eu vivencio muita coisa, gente. E uma das coisas que eu tô aguardando uma promessa se cumprir, uma promessa da minha centelha, que na época que eu recebi essa promessa de um jeito muito transcendental, que eu não tenho como falar agora, mas quando se cumprir eu vou contar. E na época que eu recebi essa data, em que isso iria se cumprir na minha vida, eu disse assim, nossa, mas eu ainda vou esperar 7 anos. Naquela data daria 7 anos até que essa promessa se cumprisse.
Então, né, quem gosta aqui da Mai, quem acompanha desde cedo ou começou a seguir agora, já continua acompanhando, porque quando se cumprir isso, eu tenho quase que certeza, eu não sei ao certo como eu vou mudar ou como as coisas aqui no canal vão mudar, mas provavelmente vai mudar muita coisa, né? E isso foi não tem 7 anos ainda, né? Mas tá quase chegando, falta pouco. Então, sim, depois, quem sabe, eu vou sumir um pouco das redes sociais, é uma coisa que eu tenho pensado para fazer. Agora não é o momento, até sai nas cartas, agora é trabalho, mãe, trabalha, produz conteúdo, ensina, compartilha, tu não vai sumir agora. E eu digo, tá bom, vamos lá. Agora é raça, agora é fogo, agora é terra, e é produzir, 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 deixar o legado, deixar o conteúdo gravado, deixar as lives entendeu? E um dia, quem sabe, quando essa promessa se cumprir, provavelmente eu vou dar uma sumida um pouco, né? Mas uma coisa que eu tenho tido muita vontade, e eu já compartilho aqui com vocês que isso vai acontecer esse ano ainda, é criar grupos menores e fechados, tipo mentorias que não vão durar só uma semana, não, vão durar um ano inteiro, aonde eu vou poder compartilhar todas as minhas experiências e vivências mais profundas que eu não compartilharia na internet, né? Por quê? Porque infelizmente nas redes sociais abertas tem de tudo. Né? Então a gente às vezes atrai umas pessoas que não estão conectadas tanto com o assunto, né? Por exemplo, ontem mesmo na live eu nem vi o Elson que falou que uma pessoa entrou xingando. Eu digo, meu pai amado, como é que pode isso? Mas acontece. Então eu quero fazer uns círculos iniciáticos mesmo fechados. Então um dos passos vai ser esses alunos na escola do alquimista. E quem sabe de lá ir para esse grupo mais fechado, onde eu vou compartilhar algumas coisas que compartilhar na internet, tipo, nossa, Mai, que poderiam falar que a Mai é louca, que a Mai tá viajando, que a Mai... Eu lembro quando eu falei da minha experiência com os arcturianos, que são ETs, alienígenas, extraterrestres. Teve algumas pessoas que comentaram assim, Mai, eu te sigo desde o início, mas gosto de tudo que você fala, mas essa história de você falar em ET, eu não acredito, eu não aceito isso. Então aí é o que eu percebo, entendeu? De ir para um nível mais próximo de mim, mas para um grupo menor, onde eu vou poder falar algumas coisas que não falaria no aberto, até mesmo para proteger essas informações, para me proteger também, porque o mundo em que a gente vive, ele é o paradigma dominante, é materialista. Então, quando a gente começa a compartilhar essas experiências e vivências, né, mais loucas, né, por assim dizer, a gente começa a despertar a ira do paradigma, e aí a gente sofre algumas retaliações, né? Por isso que as ordens iniciáticas, as ordens secretas sempre foram ocultas. O que eles aprendem lá dentro, eles não revelam para todo mundo. Não é porque é coisa do mal, não é porque é satanismo, não é porque é nada disso. É porque simplesmente, gente, tem que ter uma abertura para você receber essas informações. Do contrário, você vai ficar jogando pérolas aos porcos. Você vai jogar diamantes para pessoas que não estão nem aí, né? Que vão pegar e vão pisotear naquela joia preciosa. É o que eu percebo muito hoje nas redes sociais. A informação, ela virou mato, tá em todo lugar. Um monte de informação e ninguém mais sabe quem realmente fala a verdade, quem realmente é sério, quem realmente é sincero, né? É ou não é? A gente vê de tudo na internet. Então, o meu desejo, que esse ano ainda vai acontecer, tá? O foco vai ser na Escola do Alquimista, é que vocês possam estar mais próximos de mim, num grupo até menor, para que eu possa falar algumas coisas que eu não falaria. A gente teve recente uma turma de mentoria, onde eu falei coisas lá que só lá que eu falei, que eu não tinha falado em nenhum outro lugar.
Mas o que eu percebo também é que tem muita gente que segue o Temporariamente Humana, inclusive gente até famosa, né? Pessoas conhecidas, que elas têm vergonha de saberem que elas estudam esses assuntos, porque elas vão ser criticadas. Enfim, eu já tive aluno de mentoria que disse: eu não vou ligar minha câmera porque ninguém pode me ver aqui, ninguém pode saber que eu estou estudando esses assuntos com a Mai, entendeu? Já aconteceu de eu ter aluno de mentoria que era psicóloga e que morria de medo do conselho de psicologia descobrir que ela acreditava nessas coisas e que ela estudava Jung, que ela estudava mediunidade, essas coisas assim, terapias holísticas, morria de medo. Então, tem muita gente que quer se aprofundar, mas que tem medo da retaliação do paradigma materialista, né? Então, acaba que a gente lida com essas coisas e quando eu compartilho, é de coração, que são as minhas vivências, né? E aí, muitas vezes, as pessoas podem não entender e pensar, sei lá, gente, tantas coisas. Mas, de qualquer forma, eu quero compartilhar com vocês uma vivência, algumas que eu tenho tido. Não posso dizer que é por causa de um determinado livro que eu tô lendo, porque eu sou uma junção de todos os livros que eu já li, né? Eu sou uma união de tudo que eu já vivenciei. Então, se eu disser para você, olha, vai lá e faz um curso em milagres, o 100, e tu vai ter a mesma experiência que eu tive, não dá, entendeu? Porque eu não posso garantir isso. Então, eu compartilho tudo que eu vivenciei. A mesma coisa, um exemplo aqui também foi quando eu compartilhei as minhas vivências com a planta de poder, a ayahuasca. Eu recebi mensagens ameaçadoras que era para eu tirar esses vídeos do ar, porque eu ia ser responsável, porque essa planta é perigosa. Então, gente, cansa. O trabalho de você aparecer na internet assim, com a sua cara lavada igual a minha, e falar o que você realmente pensa, cansa. Você recebe umas mensagens tipo, olha, você vai ser responsável por tal coisa. É umas coisas cansativas, sabe? Eu não quero perder meu tempo com quem não quer. Então, o que é que acontece? Eu acabei até tirando os vídeos do ar, mas eu não tenho como dizer que as experiências que eu tive com a ayahuasca não me ajudaram. Me ajudaram demais. Me ajudaram a compreender, expandir a consciência. Só que não foi só isso, né? Eu fiz um monte de coisa na minha vida, gente. Um monte. Quem me segue desde o início. Eu fui ressonante do professor Hélio Couto. Sim. Eu li vários livros que eu até perco as contas. Eu estava fazendo a lista dos livros que eu já li. E a lista estava assim, já em mais de 100 livros. E ainda tinha livro para acrescentar na lista, né? Livros que eu li mais de uma vez, como Caibalho, leio sempre, enfim, várias vivências que eu tive, sabe, gente? Várias vivência com várias ferramentas de autoconhecimento, como o mapa astral, o mapa da Revolução Solar, mesa radiônica, mesa Morphos, né, da terapia com a Morphos, que é com onda de informação. Já vivenciei a constelação familiar, mesa radiônica, reiki, gente, tudo que vocês imaginar, a Mai já experimentou, já usou de ferramenta, já me submeti como aluna para aprender, barras de access. Então, assim, é difícil eu dizer para você, é isso aqui que você vai fazer exato, que vai... Porque as minhas vivências, gente, são fruto da minha busca, da minha experiência, né? Das meditações que eu faço. Então, não é uma coisa única, sabe? A Mai não é só uma coisa que ela fez que vai gerar o resultado, entendeu? São várias coisas que eu vivenciei. Então, para compartilhar a experiência com vocês, que eu quero deixar uma pulguinha atrás da orelha de vocês, quem sabe, para que vocês busquem por vocês mesmos, né? Para que vocês busquem ter as experiências de vocês. Então, o que acontece? E não adianta me mandarem um monte de mensagem querendo que eu explique, porque eu vou dizer sempre a mesma coisa para vocês,
né? Busca na centelha divina de vocês, ok? Bom, a experiência que eu falei, que eu vi 3 de mim, né? Foi a seguinte: eu estou agora aqui nos Estados Unidos e antes de eu estar aqui, ou saber que eu iria estar aqui, eu acho que foi ano passado, já tem 1 ano pelo menos, que eu tive um sonho, que um vento muito forte, isso aqui que eu vou contar para vocês agora, da minha experiência, é sobre a convicção que eu não tenho ainda, eu não ouso dizer que tenho, tá? Eu sou muito leiga para afirmar isso neste momento. Quem sabe quando a promessa se cumprir, que vai se cumprir, porque a última vez que a minha centelha me deu uma data, se cumpriu. E essa data que foi me dada aconteceria com 7 anos, né? 7 anos a partir da promessa que eu recebi. Quem sabe quando chegar lá eu vá ter um pouco mais de certeza. Então, o que é que eu não tenho, não posso afirmar com certeza? Estão preparados? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Eu não posso dizer com certeza, de olhos fechados, de que esse negócio existe. Eu não posso dizer com certeza de que essa história de livre-arbítrio é uma convicção. Eu não tenho provas disso. Ai, mas uma coisa que eu sei é que o universo é amigável, que nós somos muito amados por Deus, que Deus, a fonte criadora, nos ama muito, que nós somos protegidos, que nós somos conduzidos, que nós somos iluminados, que tudo que acontece é para o nosso bem, que não importa o cenário, nós somos sempre abençoados, que tudo que acontece na vida da gente é só para o bem, é só para o amor, é só para o crescimento, é só para a paz. Não importa a aparência horripilante que o mundo possa parecer ter em algum momento da nossa vida, mas o mundo é bom, a vida é amorosa, Deus cuida de todos nós e isso é o suficiente para eu ter de certeza. Mas eu não tenho certeza se existe o livre-arbítrio como a gente pensa. Então vou explicar por quê também. Então, mais ou menos 1 ano atrás, eu tive um sonho, e nesse sonho, um vento forte, contra o qual eu não podia lutar. Olha aí, olha isso. Um vento forte contra o qual eu não tinha forças de lutar, me arrancava de dentro do meu apartamento lá de Brasília, eu e o Elcio, e a gente ia voando pelo ar. E eu tentava mexer meus braços e minhas pernas. Eu dizia, eu tô voando, esse vento está me levando. E nada do que eu fizesse, eu não importava o quanto eu me debatesse no ar, o vento estava me levando. E aí, quando esse vento me levava até em cima de um lago enorme, que parecia um mar. E eu olhava lá de cima e eu dizia, Elson, é o grande lago de sal, de Salt Lake City, em Utah. A gente tá aqui de novo, eu falava para ele. E aí eu dizia, eu vou me quebrar toda quando eu cair nesse lago, porque esse lago é de sal, ele é denso e ele é um pouco raso, tem partes dele que são rasas. Eu vou me quebrar toda quando esse vento me jogar aqui. E o vento me soltava e eu ia caindo, só que quando eu caía nesse lago, eu caía igual uma pluma assim, ó. Sabe, com uma pena que vai caindo. E a água era tipo um gel que me abraçava e me acolhia. E eu olhava para cima e eu via vários peixinhos coloridos, eu dentro da água, e a silhueta de pessoas ao redor, olhando se eu estava bem. Então, escutem aí, vocês já estão aí falando as conclusões de vocês. Aprendam a ouvir, gente, tá? É a coisa mais sábia que a gente tem, é só ouvir. Eu não tô ameaçando ninguém com essa história de livre-arbítrio. Eu também não tenho, gente, como convicção de se existe ou não. Só tô contando a minha experiência, tá? O que eu tenho de certeza é que o amor sempre prevalece, que nós somos amados, somos cuidados, que o universo está sempre conspirando ao nosso favor, tá? Isso é o mais importante, que a vontade de Deus para nós é sempre prevalecente, é sempre boa, agradável e a melhor possível, né?
Então, eu ia nadando para cima e pessoas muito gentis e amorosas me acolhiam, diziam, nossa, vê se ela tá bem. Traziam toalha para eu me cobrir e tudo mais. E naquilo ali, aquelas pessoas me acolhiam com muito amor. E aí eu dizia assim, nossa, eu tenho que me esconder, eu tenho que me esconder. E eu saía correndo para me esconder num banheiro, né? Num banheiro químico. E o sonho acabava, né? Então, o que aconteceu depois com a Mai? Em que cidade que eu estou agora? Alguém sabe? Em Salt Lake City, no Grande Lago de Sal. Eu sabia que eu ia estar aqui? Não sabia. Pessoas me acolheram aqui, sim. Queridos amigos, maravilhosos, nos ajudaram muito. Sou muito grata a eles. E a história de eu me esconder no banheiro, que eu não podia. E vocês me perguntando, Mai, você vai ficar aí, vai morar aí? Eu não podia falar nada, gente, porque eu nem sei, eu sabia se eu ia ficar aqui. Eu não sabia se eu ia estar aqui. Então não podia afirmar uma coisa que eu não tinha certeza, né? E aí eu fazia o quê? Me escondia no banheiro, dizia, eu não vou responder isso. Nem porque eu nem sei, eu sei se a gente vai ficar. Aí a gente ficava conversando entre eu e o Elson, né? Vou fazer o curso, eu quero fazer o curso da Byron Katie, o curso da Esther Hicks, o curso do Joe Dispenza, tem tudo aqui, esses cursos, né? Fazer esses cursos vai crescer nossa autoridade. O Elson quer fazer inglês, quer aprender fluente em inglês, para fazer os cursos de marketing digital aqui, que são autoridades maiores, estão aqui nos Estados Unidos, tantas outras coisas, né? Gente, como o nosso trabalho é online, permite que a gente fique um tempo, uma temporada em qualquer país do mundo. E aí a gente ficava nessa conversa, vamos ficar aqui, vamos voltar para o Brasil, vamos ficar aqui, vamos voltar para... A gente não sabia, mas o destino nos trouxe para cá. Então, no meu sonho foi bem claro, você está sendo levado e nada que você possa fazer vai impedir disso acontecer. Então, cadê o meu livre-arbítrio? Entendeu? Entendeu como é complexo essa história? Ok, agora vai a experiência das 3 mais que eu vi. E aí, gente, tinha dia que eu chorava, que eu dizia, Elcio, não, vamos voltar pro Brasil, nossa vida é tão boa lá, né? Vamos largar essa história de estudar, de fazer curso, bora largar isso, período sabático, bora logo voltar logo pra nossa vida lá, né? A gente já tava pensando de vender o apartamento para comprar uma casa, porque a gente queria um quintal com grama, eu gosto de deitar para fazer aterramento, e no apartamento é ruim, não dá para ter isso. Eu enchia o meu apartamento de planta, mas eu queria um lugar de casa mesmo, né? Então a gente já tava com os planos de vender o apartamento para comprar uma casa, ou em Brasília, ou a gente pensou em ir para Alphaville, lá em São Paulo. Tantas coisas passaram na minha cabeça que eu não tinha certeza de nada, e vocês me perguntando, mas você vai ficar aí? Você vai ficar... Eu não podia, assim, dar uma certeza, porque nem eu sou dono da minha vida. A minha centelha é que manda e eu só obedeço. Ok, e o que aconteceu quando eu vi as 3 mais? Eu tava nesse dilema. Se vai, se não vai, se fica, se vai para Alphaville, se vai para Brasília, se vai... A gente não tava, a gente tava aí estudando as possibilidades, né? Até que, numa noite... Na verdade, nem foi à noite, foi um cochilo que eu dei à tarde. E nessa época eu estava lendo o livro O Desaparecimento do Universo, que foi o livro que fez eu ter vontade de fazer o desafio 100, que eu estou fazendo. E levar o livro Um Curso em Milagres a sério e realmente fazer. E nesse livro ele fala dessa não existência do livre-arbítrio, que todo mundo é como se fossem robôs, seguindo uma programação pré-estabelecida, e justamente quando você desperta sua consciência, você não é mais um robô, porque você não segue mais tendências. Agora você despertou, entendeu? No livro Desaparecimento do Universo, ele explica exatamente como isso acontece. Então ele fala assim, sabe, como é que o pássaro sabe que no inverno ele tem que migrar para o sul para poder ir para um lugar quente, e quando chega a época do verão ele volta para casa dele, enfim, isso tudo é uma programação. O universo inteiro está sendo girado numa programação, e todo mundo é como se fosse um robô. A mente, ela está programada para atuar, agir de uma determinada forma. As crenças são os programas que estão rodando na mente das pessoas.
Ou você vai rodar o programa do ego ou o programa do Espírito Santo, o programa de Deus, né? Então, o que eu entendo que aconteceu comigo foi, nesse sonho que o vento me levava e eu não podia lutar contra esse vento porque ele era mais forte do que eu, era Deus me levando, minha centelha me levando, né? E aí a experiência, eu tava cochilando, um cochilo da tarde. E aí o que aconteceu? Tinha 3 de mim, 3. A Mai, o corpo, dormindo, assim, e eu via o meu corpo deitado na cama dormindo, meio acordado. Eu via uma outra Mai olhando, falando no ouvido da Mai que estava dormindo. Olha aí, vocês estão entendendo o raciocínio? Tinha uma Mai dormindo, que era o meu corpo, que estava cochilando, só que estava um pouquinho acordada. Eu via uma segunda Mai que estava cochichando no ouvido da Mai que estava dormindo. E eu sentia que eu era uma terceira Mai que observava essas 2 Mais. Então, eu era 3. Então, naquele momento, eu observei a Mai na cama dormindo, a Mai que cochichava no ouvido da Mai que estava dormindo. E o que a Mai, a segunda Mai que cochichava, olha, eram 3 Mais. Vamos aqui para não se perder nesse raciocínio. Gente, eu não tomei nada, não tomo nada, não, nada disso. Eu só medito, eu só expando minha consciência, eu faço treinos mentais de acessar estados alterados de consciência através da respiração, através da meditação, através do foco. Eu sento, foco o meu olhar num determinado ponto, me determino a ver pontos de luz e eu começo a ver. Eu faço esses treinamentos mentais. Então, mas esse ocorrido foi um ocorrido bem transcendental diferente. E é nisso que eu quero te falar do livre-arbítrio, né? A Mai, que eu era a Mai dormindo, Mai 1, Mai que estava dormindo. A Mai 2 era a que falava no ouvido da Mai 1 que estava dormindo. E a Mai 3 era a que observava essa conversa, que na verdade não era uma conversa, era uma influência. A Mai número 2 falava no ouvido da Mai dormindo. Ela falava o quê? Falava assim: você quer ficar nos Estados Unidos? Sim. Você quer ficar aqui? É aqui que você quer ficar. Aí a Mai que estava dormindo igual uma porra assim: é verdade, eu quero. Isso. E eu olhando, e a terceira Mai olhando aquela situação. Alguém me explica? Que negócio é esse? E eu olhava e eu dizia: olha só, o que tá acontecendo? Quem tá me influenciando essa decisão? Eu tava na indecisão. Ai, será que a gente fica aqui, a gente volta para Brasília, compra uma casa, ou vai para Alphaville, compra uma casa lá, vai ficar aqui, ou fica aqui mais um pouquinho para estudar. A gente tava nessa indecisão que tava angustiante. E eu tive essa experiência. Aonde eu mais senti a força da presença, da minha presença consciente, era na Mai número 3, que observava esse ocorrido. Só que ao mesmo tempo eu estava dentro do corpo da Mai que recebia a influência enquanto estava dormindo. E eu, ao mesmo tempo, era como se eu não fosse aquela Mai que estava falando, influenciando a outra a ficar. Entendeu? Aí eu olhando aquilo acontecer, a Mai só observava. A terceira Mai era onde mais a minha presença estava consciente, desperta. Eu só observava, eu não julgava, mas eu percebia que eram 3 de mim. 3. A que observava, a que influenciava e a que recebia a influência. A que observava, a que influenciava e a que recebia a influência. Mas o que isso significa? Não sei. Também não sei. Também sou como vocês, estudante, expandindo a consciência, também tendo minhas experiências, né? E esse mundo é muito espiritual, gente. Esse mundo é muito sobrenatural.
tudo que acontece aqui. E eu disse já, me determinei, até o meu último dia de vida, nessa encarnação, eu não vou sossegar, eu não vou descansar um único dia, enquanto eu não descobrir a verdade sobre tudo no universo, como esse universo funciona. Tipo, descobrir de ver mesmo. E esse é o foco da minha vida, né? Então, para mim, tudo que eu vivencio financia a minha descoberta da verdade. Tudo que eu vivo é um patrocinador de eu descobrir quem eu sou. Descobrir como é que essa engrenagem louca do universo funciona. Uma buscadora da verdade. A minha busca da verdade é patrocinada pelo meu trabalho, por tudo que eu faço, pelo que eu busco me desenvolver, né? Enquanto isso, eu vou compartilhando com vocês essas vivências. E vai se tornando cada vez mais frequente, mais natural isso tudo acontecer. Então, não tem um único dia que olha, outro dia aqui tem uma mureta, né? Aqui tem uma mureta. Outro dia eu tava sentada de frente para essa mureta aqui, comendo, e eu vi um negócio branco cair do teto aqui, ó. Do teto. Esse negócio branco caía pro outro lado, com olhos nus, um negócio sólido. Não sei se era uma pena ou se era um pedaço do forro, era um negócio branco. E ele caía. E foi tão real que eu tive que me levantar e olhar aqui atrás da mureta para ver se tinha caído alguma coisa. Eu olhei do teto, não tinha nada. Então, tipo, coisas assim, vultos assim, brancos, vultos brancos que aparecem todo dia uma coisa que a gente consegue ver, né? Quando eu contei pra vocês, que faz já uns 3 anos atrás, mais eu acho, 3 anos e meio atrás, que eu estava no meu banheiro, tava grávida, um barrigão do Alex. O Alex vai fazer 3 anos agora, então tem mais de 3 anos, eu tava grávida. E eu coloquei uma música do Ed Sheeran, Ed Sheeran, não sei se pronuncia assim o nome dele, que era uma música romântica. E era de dia, e eu tomando banho ali e imaginando que eu tava cantando aquela música pra minha centelha divina, sabe? Vou me relacionar com a minha centelha. E eu tava lá tomando aquele banho maravilhoso, e de repente, quando eu abri o olho, tudo estava prateado, com vários pontinhos andando de luz branca prateada. E eu olhei aquilo, era tão na minha visão real, na minha visão humana, com os olhos do corpo, que eu fazia assim, ó. Fazia assim para tentar pegar e passava entre a minha mão, e eu tentava pegar e passava entre a minha mão. E aí eu olhei fixamente, eu disse, eu acho que deve ser a luz do sol que tá vindo aqui, da janelinha do banheiro, gotículas de água, a minha mente tentando raciocinar, que aquilo era tinha alguma explicação científica para isso, né? Porque isso é outra coisa. Tem gente que não gosta quando fala que, mas eu quero cientificamente comprovado. Desculpa, eu não sou cientista, né? Mas você tem que dizer que você é neurocientista para ter autoridade. Não sou. Então você é esotérica e mística. Sou esotérica e mística. Me chame do que você quiser. Se você tem vergonha, porque eu vi que tem muita gente que quer estudar comigo, mas tem vergonha de estudar com a Mai, porque a Mai é esotérica, é mística, tá muito mística. Que se dane, chama o nome que você quiser. Os místicos sabiam muito antes da física quântica, tudo que agora a física quântica tá chamando aí de ciência, né? Aí só põe um nome diferente, o ego adora, o ego ama, tem que amaciar o ego. Aí ele aceita estudar essas coisas. Se não amaciar o ego, a pessoa não quer ver, não quer estudar essas coisas. Então o ego é o quê? O ego, ele quer que o espiritual se curve ao material, mas não é. Não é assim. O material é uma mera sombra, um mero reflexo
do mundo espiritual. Essa é a verdade. Então, assim, eu não falo filosoficamente ou metaforicamente, com analogias. Eu falo literalmente mesmo. Porque o que eu vivo é literal. Entendeu? São essas experiências. E aí você vai encontrar várias pessoas que vivem essas experiências. Só que elas estão dentro das sociedades, das ordens secretas. Porque lá elas se sentem à vontade de falar, entende? E aí eu vi esses pontos de luz e eu disse, é a minha centelha, é a presença da minha centelha. Depois eu fui, olha só como tudo vai sendo sincronicamente conectado quando você busca com o coração aberto, né? Então imagina. Depois eu achei num livro A Lei do Uno, que tem lá dentro da nossa escola do alquimista também. Fiquei enlouquecida estudando a Lei do Uno. 3 volumes enormes, com mais de 100 e poucas sessões canalizadas. Aí o ego, ele vai dizer assim, é livro canalizado, então eu não... deixa vir bater a cabeça na terra mais algumas encarnações, eu já tô encerrando a minha participação. Eu não quero mais, eu quero níveis mais elevados, entendeu? Porque se... níveis mais elevados, tem planos mais elevados, tem pessoas que acessam coisas que, meu Deus do céu, gente, ninguém fala online. Então, é pra lá que eu quero ir. Então, gente, eu achei esse livro e fiquei enlouquecida estudando a Lei do Uno. E lá ele fala de várias pessoas que relatam terem visto esses pontos de luz. E quando se perguntam para Ra, que é a consciência que é canalizada e dá as respostas, o que são esses pontos de luz, ele fala. E isso ocorre quando a consciência daquele indivíduo atingiu tipo assim, você como é que ele fala? Ele diz assim que as raízes da mente atingiram a consciência do entendimento profundo. É quando as raízes da mente daquele indivíduo atingiu a consciência de um entendimento profundo do que é a realidade, o tecido da realidade. Então, no início, isso aconteceu comigo porque eu estava com foco aonde? Na minha centelha, no meu eu superior, em descobrir quem eu sou de verdade. Isso aconteceu por acidente, por assim dizer. Só que depois eu vi que isso era algo que acontecia com várias outras pessoas também. E que tinha um livro falando. E aonde eu achei de novo sobre essas luzes? No livro O Desaparecimento do Universo. Aonde o autor fala que estava vendo muito essas luzes. E aí lá no livro, Um Curso em Milagres, lá do desafio o 100 que eu tô fazendo, fala também que você verá pontos de luz. E agora, antes de eu ler no livro Desaparecimento do Universo e num Curso em Milagres sobre essas luzes, outro dia, quando eu estava lá em Brasília, a gente alugou umas bicicletas, eu e o Elcio, e a gente estava passeando pelo parque da cidade de bicicleta, estava um sol quente. E aí a gente cansou, estacionamos as nossas bicicletas debaixo de uma árvore lá no parque da cidade de Brasília e eu deitei na grama e fiquei olhando para o céu. O que foi que eu comecei a ver no céu? Os pontos de luz. E aí eu mantive meu foco sem nenhum pensamento, sem nenhum julgamento, nos pontos de luz. E eu percebi que não são pontos, são conexões de fios energéticos. É como se fossem sinapses, né? Tem várias linhas, vários fios prateadinhos, conectando tudo. Era o tecido da realidade. E as bolinhas de luz são os nozinhos que prendem esses fios. Aí depois eu fui ver que tem na física quântica a teoria das cordas, que diz que é uma única corda, que ela é entrelaçada, criando várias conexões e que o tecido da realidade é feito dessas cordas. E eu vi essas cordas e fiquei olhando, até falei, o Elcio que tá sempre comigo, eu digo, amor, tô vendo o tecido da realidade, eu tô vendo. É, gente, sensacional.
Então, hoje em dia, hoje eu tava caminhando ainda agora, até gravei stories para vocês. E eu disse, eu vou ver o tecido da realidade agora. Aí comecei caminhando mesmo, a me concentrar no céu azul e comecei a ver. Aí eu disse, agora eu quero ver o tecido da realidade no asfalto. E aí eu comecei a me concentrar e comecei a ver os pontos de luz. Eu sento ali no quintal, aqui no quintal, ó, ponho uma cadeira lá, coloco meu pé na terra para aterrar, olho para cima e digo, quero ver o tecido da realidade. Começo a ver, entendeu? Então, no início, tudo vai sendo meio por acidente, você vai descobrindo, e depois, gente, é uma decisão, né, de você ver. Então, por que eu tô falando tudo isso para vocês? Porque, gente, eu sei que a gente tem que fazer a nossa parte, com certeza eu quero sempre fazer a minha, mas torna mais leve saber que o universo está te conduzindo. Torna mais leve saber que Deus está do teu lado, que não tem como dar errado para você, que não tem como dar errado para você, que tudo coopera para o seu bem, para o nosso bem. Tudo é para o nosso melhor. É isso. Isso é a única certeza. A Byron Katie, né, que é uma iluminada, meu Deus, como eu amo, ela fala assim, que a única coisa que você precisa saber é que o universo é um lugar amigável. Só. Não, aí a Byron Katie também fala que o universo está só esperando que você acorde para este fato. É um fato, o universo é amigável. Você só tem que acordar para esse fato. Você vai decidir ficar acreditando no sofrimento por quanto tempo? Chegar uma hora que você vai ter que abrir os seus olhos para o fato de que o universo é um lugar amigável, né? E que, gente, tudo coopera para o nosso bem. Então, sempre eu sou abençoada. Deu certo algo que eu queria? Sou abençoada. Não deu certo da forma que eu pensava? Eu sou abençoada também. Seja o que for que aconteça na nossa vida, dizer, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada. Se eu recebi um sim da vida, eu sou abençoada. Se eu recebi um não da vida, eu sou abençoada. Eu sou abençoada, eu sou abençoada. E eu trouxe isso para vocês aqui para compartilhar exatamente isso, assim, transbordar de mim a minha verdade, que fez com que eu começasse temporariamente humana e que é o que eu falo, né? É a forma que eu gosto de compartilhar, que eu sei que tem muita gente que tem experiências, que não sabe por onde ampliar e o que fazer com essas experiências, né? Muitas vezes a nossa mente vai dizer, não, você vê do canto de olho, na sua visão periférica, você vê muita coisa passando. E aí a mente vai dizer assim, não, foi só um galho de árvore, foi só um passarinho que passou, foi só um... A mente vai ficar fazendo isso, né? E aí você nem vai saber que você está abrindo teus olhos espirituais. Mas quando você começa a entender que esse mundo físico é só uma sombra do mundo superior, lei da correspondência, que está em cima é como que está embaixo. O mundo físico é só uma sombra do mundo superior. E mais uma experiência aqui, compartilhar com vocês para eu concluir esse nosso vídeo, porque tem bastante experiência. Eu deitada na cama com meu filho, o Alex, e olhando assim para o teto. De repente, tudo começou, o espaço inteiro começou a ser preenchido por... Sabe aquele desenho? Onde está o Wally? É o Wally? É o Willy? Que você tem que... É uma imagem que tem 1 milhão de coisas, você tem que achar só o Willy, que ele tá de camisa listrada, vermelho com branco. Mas é tanta informação naquela tela que você fica com uma dificuldade de achar o Willy. Porque todo o espaço é preenchido por alguma coisa. Foi exatamente isso que eu vi. Eu deitada na cama e o espaço... Ele era preenchido, na verdade não se preenchia, já estava lá, só que meu olho abria para ver o que antes eu não estava vendo. Tudo preenchido. Tinha muitos seres, muitas realidades, eram tantas coisas que eu nem conseguia saber
o que tudo aquilo era, mas tinha um monte de seres que não existem na Terra, tinha um monte de seres que só existem em outras realidades, em outros planos mais sutis, e tudo estava preenchido, e preenchia tanto que eu doía o meu olho, porque eu sentia que o preenchimento vinha até aqui, ó, grudar no meu olho. E aí eu entendi por que eu andava com dificuldade de fechar os meus olhos, de dor nos olhos para dormir, porque tudo, o espaço que parecia vazio, agora estava tudo preenchido, como se tivesse encostando na minha cara, sabe? No meu rosto. E aí eu dizia assim, não, tem que fechar o olho aqui. Aí a minha centelha falava, mãe, sempre esteve lá. A diferença é que para vocês viverem a vida aqui na Terra, vocês têm que concentrar o foco da consciência de vocês no corpo, na vida aqui. Aí as crenças do paradigma materialista mantém vocês vivendo a vida aqui e se desconectando do resto. Mas não quer dizer que esse resto não exista. Você só está vivenciando um mundo mais sólido porque esse mundo só se torna sólido para você porque é nele que a tua consciência está focada. Então, se você não tivesse o foco aqui, você ia estar vendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, não ia saber o que você ia estar vivendo. Então, por isso, a consciência superior, ela vai nos conduzindo ou nos dando um empurrãozinho para a gente tomar algumas decisões. Porque senão a gente fica naquela indecisão. Igual aconteceu comigo. Ai, será que eu vou? Será que eu fico? Será que eu vou? Será que eu fico? Será que eu fico? Será que eu vou? Será que eu fico? Aí, tá com dúvida, mãe? Eu vou escolher por você. Entendeu? Então, a nossa centelha nos dá essas orientações, esse empurrãozinho. Então, quando a gente tiver com muita dúvida sobre algo, joga no peito da sua centelha divina, né? Faz a oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade. E confia que a vontade do Pai, que a vontade de Deus, a vontade da sua centelha é a melhor para você. E concluindo o raciocínio do livre-arbítrio que eu botei aí na pulguinha atrás da orelha de vocês, que eu já disse, não adianta me perguntarem, porque eu também estou, né, descobrindo sobre isso. Ah, porque fulano falou que tem sim, porque se não tivesse... Gente, eu não me interesso nisso, eu tô falando da minha experiência, eu também tô querendo entender, né? Não é um debate de quem tá certo, quem tá errado, que isso é ego, Isso não é do espírito, isso é do ego. Comparação de informações para saber quem tá certo, quem tá errado, né? Eu não gosto disso, eu não respondo a isso, porque são minhas vivências. As minhas vivências não tornam a vivência do outro mentira. A vivência do outro, a consciência, ela cria tudo. Cada um vai viver aquilo que a consciência acreditar. E as minhas vivências não tornam a vivência do outro erradas ou mentirosas. E a vivência do outro não torna a minha vivência mentirosa, porque é a consciência que cria, né? Tudo aquilo que você focar é o que vai se manifestar na sua vida. E é isso que a minha consciência está focada e está se manifestando. Então, nesse livro do Desaparecimento do Universo, ele fala o seguinte, que naquilo que a ciência identifica como Big Bang, foi quando a mente que criou o universo, que ele fala que não foi a mente de Deus, que foi a mente do filho pródigo, de uma consciência giganórmica que decidiu brincar longe de casa. Falou assim para Deus, ou para a fonte, diz, eu vou brincar de ser um ser limitado, vou ver até onde eu vou para longe da luz. Então, essa consciência, ou essa mente, na verdade, ela é muito grande, ela é enorme e ela é uma criando tudo. Essa mente, ok? Mente filha de Deus, essa mente, ela é o filho pródigo. Ele usa muito o exemplo do filho pródigo, que foi se aventurar na impermanência das formas e criar. Então, essa mente, quando ela criou, e ela é muito poderosa, gente, muito poderosa. Ela existe além do tempo e do espaço. Quando essa mente criou o mundo, foi como uma explosão, como o Big Bang, né?
Então, explodiu. E nessa explosão, como um piscar de olhos, de uma forma que humanamente é impossível compreendermos, ela vivenciou tudo. Ela vivenciou tudo que tem para ser vivenciado. Ela fez cálculos de probabilidades, possibilidades, ondas de probabilidade, possibilidades, todas as existências, as formas, as decisões, tudo aconteceu em milésimos de segundo numa única explosão. Então tudo já ocorreu. É isso que ele explica no livro. E ele fala que o nosso único arbítrio você vai assistir o filme da sua vida com os olhos do ego ou com os olhos de Deus, do Espírito Santo. Com os olhos da separação, de que eu sou um corpo físico separado, coitadinho de mim. O outro é o outro, o mundo é o mundo, e eu tô sozinho no mundo, que é os olhos do ego, da separação. Ou você vai assistir a história da sua vida, o filme da sua vida, com os olhos do Espírito Santo, com os olhos de Deus, com os olhos da unicidade. De que eu sou o observador daquilo que está ocorrendo na minha vida. É só essa a nossa escolha. Eu escolho assistir o filme da minha vida sendo um ego, ou eu escolho assistir o filme da minha vida sendo o observador disso tudo que está acontecendo. Aí eu entendi, não sei, ali que ser o observador é não ter o sofrimento de ser a personagem. Quando o sofrimento vem, é porque eu estou sendo um ego. Agora, quando eu estou observando, entendendo que tudo já ocorreu, que tudo já aconteceu e eu estou assistindo, então a dor passa porque o meu eu real está sentado no sofá assistindo a TV. O meu eu verdadeiro está sentado no sofá assistindo a TV. Que TV? A história da minha vida. E aí ele fala que quando você chega num caminho de uma decisão, uma encruzilhada, são 2 caminhos ou 3 talvez que você tem que escolher. Ele fala que naquele Big Bang, da explosão da mente cósmica que criou o mundo, ele criou os 3 caminhos. E você, naquele momento, vai ser, digamos aí, se for uma decisão, 2 mais. Uma mãe que ficou nos Estados Unidos e a mãe que voltou para o Brasil. Em alguma outra realidade paralela, tem a mãe que voltou. Entendeu? Mas por alguma razão, nessa existência aqui, é a mãe que ficou. Compreende? Então, na história da sua vida, pensa nos momentos que você teve que fazer escolhas. Existe uma realidade paralela aonde você fez uma escolha diferente. Porque essa realidade existe, já foi calculada. Na hora do Big Bang foi tudo calculado, em frações de segundos. Então tudo já aconteceu. E tem um exercício que eu aprendi com Franz Bardon, é um exercício de magia prática, que ele fala que você... Porque todo o ensinamento de Franz Bardon é só você dominar a sua mente. Não é negócio de magia para fazer pro outro. Isso não é. Mago é mago de si. Não é para você fazer nada com o outro, né? Isso aí não é a verdadeira magia. Então, ele fala, você vai dominar a si. Você vai ser o mago da sua mente. Sentar 10 minutos com um único pensamento na cabeça e todos os outros pensamentos que vierem você enxota. Você exclui e mantém o foco nesse único pensamento. Por exemplo, maçã vermelha. Aí eu de olho fechado, vendo uma maçã vermelha. Vem outro pensamento, enxota. Maçã vermelha, maçã vermelha. 10 minutos pensando na maçã vermelha. Será que eu consigo, gente? Será? Aí eu comecei a fazer. Gente, surreal. Teve um dia eu fazendo esse exercício, todos os pensamentos já tinham desistido de me incomodar
E eu tava só lá, no pensamento único. Aí, do nada, me passa um carro, um carro preto, um Jeep preto. Do nada, passa assim na minha mente, ó. O Jeep preto fazendo uma curva, bem na minha frente. Eu disse, mas da onde surgiu esse carro? Ok, continuei. Minutos depois, saí com o Elson, a gente foi almoçar num restaurante aqui perto de comida mexicana. E quando a gente saiu do restaurante e eu entrei no carro, eu tava mexendo no meu celular assim, de cabeça baixa. Quando eu levantei a vista, o que aconteceu? O Jeep preto passou fazendo a curva igualzinho o carro que eu tinha visto minutos antes naquela meditação. Eu fiquei assim olhando e disse... Eu falei, amor, eu acabei de ver o carro que eu vi minutos antes na minha meditação. Como pode isso? Eu vi o futuro na minha meditação. Aí eu falei, centelha, me explica isso. Fechei meus olhos e a centelha falou assim, e é automático, tá? Quando eu falo, fechei meus olhos, perguntei e ela me responde, responde. Não é amanhã ou depois, é instantâneo, é automático. Aí a centelha me respondeu assim, isso é só para você ver que da onde eu estou olhando, tudo acontece ao mesmo tempo. E aí veio uma visão de uma esfera transparente e no centro, igual a Terra, não tem o núcleo da Terra? E no núcleo dessa esfera, o teu eu superior. Ele tendo a visão 360, de cima, de baixo, passado, presente e futuro, tá na palma da mão. Aí a centelha falou, foi só isso que eu queria te mostrar com essa experiência. De que tudo já aconteceu, da onde eu vejo as coisas, não tem esse negócio de visão, de passado, presente e futuro. Tudo é no agora, no ponto do presente. Tudo acontece aqui, agora. Você é o agora, o teu eu real é o agora. Então tudo já aconteceu, na verdade. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. É muito louco isso, não é, gente? Mas isso só parece loucura quando a gente tenta entender com a nossa mente humana, que é limitada. Eu sempre conto a história de quando eu chorei na frente do espelho, isso há anos atrás, né? Que foi no início da minha jornada de expansão de consciência. Eu chorei na frente do espelho. Eu tinha feito uma carta para Deus, que eu tinha muito medo no meu coração de ir para o inferno, que eu tinha essas crenças, né? De ir para o inferno, de que eu estava estudando essas coisas, que Deus iria me castigar. E eu chorava, eu falava, Deus, eu só quero saber a verdade. Eu só quero saber a verdade, eu só quero... Que pai vai condenar um filho que está pedindo respostas? E eu lembro que eu chorei muito, pedi muito na frente do espelho, por favor, alguém aí, quem me botou aqui? Eu não sei quem eu sou, eu exijo saber quem eu sou, eu quero saber de onde eu vim, onde eu estava, eu não me lembro, antes de eu existir aqui, eu existia em algum outro lugar, e eu fiz todas essas perguntas. E aí, quando eu fui dormir, uma experiência extrafísica eu tive, muito forte, impactante. E a frase que essa outra consciência maior, que eu acho que era a minha centelha divina, o meu eu superior, falava: é loucura pensar que com a mente finita você entenderá o que só a mente infinita sabe. Olha aí. Eu estava tentando entender com mente humana, tentando encaixar nas minhas crenças religiosas aquilo que não pode ser compreendido pela religião. Não pode ser compreendido por dogmas, não pode ser compreendido nem sequer pelo intelecto humano, nem a ciência tem a palavra final sobre o funcionamento do universo. Nem a ciência pode comprovar todos os mistérios que acontecem na nossa vida. Nem a ciência pode. Quem tiver sabedoria de verdade vai reconhecer que ninguém tem resposta para isso. Exatamente. Somente um ser extremamente arrogante vai dizer, é assim e ponto final? Não, estamos aprendendo, evoluindo, crescendo, compreendendo da perspectiva humana,
A gente talvez nunca vai saber. Mas é esse o segredo de expandir a consciência. Sair da mente e ir para a consciência, ir para um plano maior. Ir para sair da base da montanha e subir lá no topo da montanha, você vai conseguir entender, né? E tudo vai vindo para nós conforme a gente tem a capacidade de digerir. Porque se o universo, se a tua centelha divina te desse tudo que é para você saber, de uma vez só, em fração de segundos, você ia ficar esquizofrênico, ia enlouquecer. A mente humana não tem a velocidade da consciência, né? Então vai vindo pouco a pouco. Por isso que quando eu recebi a promessa, falou assim, vai durar 7 anos para você. Então, na hora que eu recebi isso, eu falei, pô, 7 anos, eu tô devagar, vai demorar tudo isso? Mas olha, o importante é a jornada que você tá trilhando, né? Então, por isso que eu digo, quem acompanha já de um tempo, continua acompanhando. Não fique melindrado. Ah, mas não tô gostando dessas coisas que a Mai tá falando agora. Ah, porque a Mai mudou. Porque a gente me poupe. Sabe? Que se gosta da minha essência, continua seguindo. A minha promessa, com certeza, que a minha centelha me deu, vai se cumprir. Vai chegar lá na frente. Mas sumiu, desapareceu. O que aconteceu? Onde ela tá? Não sei. Vai chegar um momento de verdade que não vou mais estar tão fácil nas redes sociais. Isso é um fato que eu já determinei, né? Então, alguma coisa vai acontecer, né? Que vai fazer eu não estar assim tão disponível. Mas tudo que eu for deixando, como essa live aqui, vai ser um legado que eu quero deixar para as pessoas, para botar pulguinha atrás da orelha das pessoas e elas também procurarem. Mas não procura em mim, procura na sua centelha, porque é assim que eu procuro as respostas dentro de mim. Eu procuro na minha essência, na minha centelha divina. Eu deixo a minha centelha me conduzir. Às vezes, eu uso tudo quanto é ferramenta, mas são ferramentas que a minha centelha traz para mim, que eu sinto que vai me ajudar, sabe? Mais um diamante, mais uma pedrinha na construção do meu castelo. Assim também você, tá? Eu vi gente perguntando, isso é o duplo quântico? Gente, eu não conheço tão bem essa teoria do duplo quântico, mas pelo pouco que eu pesquisei, o duplo quântico é o teu eu superior. É o eu que você tem, que está além do tempo e do espaço. E se o teu eu superior, ele se manifesta, ele se movimenta mais rápido que a velocidade da luz, então não tem como ele viver o mesmo tempo linear que o nosso. Não tem como, gente. Abraham Hicks diz que o teu eu superior, ele não existe equipamento humano capaz de mensurar, de medir, fazer a aferição da velocidade na qual ele vibra e explodir o equipamento. O máximo que a ciência consegue é calcular a velocidade da luz. Mas a luz é muito lenta ainda, a velocidade da luz que a gente conhece é lenta ainda. Com certeza tem muito mais velocidade em outros planos de existência. A Terra vibra muito denso, muito baixo. É muito devagar. Tanto que eu tive já experiências em estados alterados de consciência, onde tudo acontece em frações de segundo. E você consegue digerir. E quando volta para o corpo, para a Terra, tudo fica assim como fosse câmera lenta, denso, câmera lenta. Você demora um tempo para você se adaptar no corpo de novo, porque é tudo muito lento, entendeu? Então, não tem como teu eu superior não saber do futuro, não saber das probabilidades, possibilidades. Por isso eu digo, confia na centelha divina, confia no teu eu superior, sabe? O meu papel aqui não é substituir a sua centelha divina, nunca. É apenas te provocar a você buscar a sua. É exatamente isso. É ser uma inspiração, quem sabe, se você me permitir, para que você também tenha a sua busca. E não é uma busca de fim de semana, gente. É uma busca que dura anos. Né? Não é uma busca que eu vou... Não, você pode conseguir tudo. E você vai conseguir. Todos os seus sonhos se realizar. Olha, Max. Mas isso, gente, é para que você possa ter o patrocínio para você buscar a verdade.
né? Não é para se distrair. A minha centelha fala muito isso comigo. Mas não se distrai com o sucesso. Não se distrai com o glamour do dinheiro. É bom, adoro, amo dinheiro. Mas não se distrai que essa é a tua única função. Tudo que você tem recebido é para financiar a tua busca, para a iluminação, para a transcendência. Então, prospere sim. Porque quem não prospera, gente, você não vai ter tempo para ser espiritualizado, porque você vai ter que buscar a tua sobrevivência, né? Você tem que prosperar o mínimo possível para você ter um momento de relaxamento. Hoje, graças a Deus, eu tenho um nível de prosperidade que eu posso estar gravando essa live para vocês aqui, né? Eu posso ligar, eu posso sentar ali, meditar, eu posso ler meus livros, eu tenho tempo mais de sobra para investir no meu autoconhecimento. Então, coloque a prosperidade como uma ferramenta de autoconhecimento para você. Eu vou financiar a minha expansão de consciência com a minha prosperidade. Aí você vai ver que o universo vai te ajudar a ganhar tanto dinheiro, gente. É assim que eu faço, eu falo, minha centelha me traz a prosperidade, que eu possa ter tranquilidade para saber que meus filhos estão bem alimentados, que eu estou morando bem e que eu posso sentar minha bunda na cadeira e ler, meditar, estudar, fazer minhas experiências transcendentais. Então, a minha prosperidade é para financiar a minha expansão de consciência. Coloque isso no seu coração, que você vai ver que a espiritualidade vai te ajudar a prosperar, gente. Não percam isso de vista. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da nossa live aqui. Deixo, gente, para vocês uma recomendação. Né? Continua acompanhando, de verdade, se você gosta aqui do trabalho. E como te falei, né, eu vou continuar. Eu quero deixar um legado, porque eu já tenho a minha data aí, né, que eu vou aparecer menos, mas eu vou deixar esse legado para vocês. Nós temos uns grupos no WhatsApp, é só digitar aqui, responder essa live com 777, que é um código, o nosso robozinho vai te dar o link para você entrar lá no nosso grupo do WhatsApp. E lá eu vou compartilhar materiais, eu vou compartilhar as meditações guiadas, os áudios, né, que a gente vai ter da Semana do Alquimista, que começa segunda-feira que vem. E também a maratona Leis Ocultas do Universo, ok? E lá vou dar mais informações para vocês também, assim que a gente criar esse grupo secreto, menor, fechado, onde a gente vai fazer experiências transcendentais juntos e vai também compartilhar mais coisas assim, além das redes sociais, ok? Então, um beijo da minha centelha para a sua e vejo vocês por aí, aqui nas redes sociais, tá? E lá no nosso grupo de WhatsApp, é só digitar 777 que você vai receber o link para entrar sem nenhuma dificuldade lá nos nossos grupos. Tchau, gente. Um beijo.